Amados amigos, queridos irmãos, bom dia a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus, o amor de Maria de Nazaré, nos envolva, nos fortaleça, nos ilumine neste ano de 2019 que está por iniciar, que tenhamos muita luz, muita força e alegria para podermos servir no amor e na caridade hoje e sempre. Esse é o nosso primeiro vídeo do ano, em que nós retomamos as nossas atividades, da onde nós paramos. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Já comentamos o que o Evangelho entende de aflição, a justiça das aflições, que estas aflições podem ter uma causa presente no nosso atual momento, e hoje também vamos ver que a causa das nossas aflições muitas vezes está relacionada ao nosso passado, causas anteriores das aflições. E para nós, então, iniciarmos essa conversa sobre as causas anteriores, identificarmos o que vem a ser o nosso passado e consequências deste passado que nós trazemos, basta nós iniciarmos uma reflexão. Toda a causa do nosso sofrimento, da nossa aflição, primeiro tem que ser justa. Deus, soberanamente justo e bom, como está no Livro dos Espíritos, faz com que a misericórdia divina permita que as nossas aflições, seja causa do presente, seja do passado, tenham uma causa justa. Daí, quando nós falamos causas anteriores relacionadas ao nosso passado, o que primeiro vem à nossa mente? Qual é a categoria de mundos que nós habitamos? O planeta Terra, esse glorioso planeta que nos recebe. Provas e expiações. As provas relacionadas às causas atuais, do presente. Mas as expiações, as causas anteriores, ao nosso passado comprometido, algo que nós fizemos lá atrás, que não foi tão bom assim, que precisa ser expiado, de maneira que hoje, reencarnados novamente, temos uma nova oportunidade. Aquela escrita de Jesus no chão, quando encontrou Maria de Madalena, quando disse, vai e não peques mais, serve para nós também, em que esta nova reencarnação, para não pecarmos mais, não errarmos mais e, pelo contrário, passarmos a acertar. E para isto, este acerto passa primeiro pela expiação do que nós fizemos no passado, experimentar as consequências das nossas próprias atitudes. Porque diz o Evangelho, nesse item relacionado às causas anteriores, que vai do 6 até o 10, que diz que a justiça divina, por ser uma justiça distributiva, ou seja, da mesma maneira que eu errei, eu tenho a oportunidade de reparar. Se eu fiz o outro a sentir algo ruim, eu vou sentir algo que não vai ser agradável para mim, mas vai ser necessário para que eu possa melhorar. Essa justiça divina nos dá a oportunidade da reparação. A reencarnação tem esta finalidade de melhora para nós mesmos. E é uma bênção divina. Acontece que o item evangelho chama-se causas anteriores, do nosso passado, expiações a serem resgatadas. E o que vem a ser o nosso passado? Ainda outro dia, comentando com amigos do Centro Espírita que fazemos parte, nós mencionamos que este passado, estas causas anteriores das nossas aflições, se dividem em 3 partes. O nosso passado é composto de um tripé. O primeiro,
o nosso passado relacionado às nossas reencarnações passadas. Hoje eu estou reencarnado como Marcelo. Ontem eu estive reencarnado como Pedro. Numa reencarnação ainda anterior, eu estive como Maria. Espírito não tem sexo, eu posso trocar. Fui Maria. E na anterior, eu fui José. E assim vai, somando desde a minha criação, simples e ignorante, até hoje como Marcelo, várias reencarnações. E nestas várias reencarnações que formam o meu passado, eu adquiri dívidas. Eu causei mal ao meu semelhante. Logo, eu vou responder por isto. Percebam a justiça divina que me dá a oportunidade de voltar aqui hoje para saldar estas dívidas. Nada é esquecido. Então, o meu passado é formado num primeiro momento pelas atitudes erradas e comprometedoras das minhas reencarnações passadas, no momento que eu estive aqui reencarnado. Isso é o primeiro. Mas fora isso, ainda faltam dois. Falta considerar também o período de intervalo entre as reencarnações, de momentos em que, pós-desencarne, eu voltei ao plano espiritual, fiquei lá algum tempo até uma nova reencarnação. Então vamos imaginar que aqui, nesta reencarnação, eu fui José e nesta aqui eu fui Pedro, na seguinte. Mas por uns 50 anos aproximadamente, eu fiquei na espiritualidade, antes de reencarnar. Muito bem. Na espiritualidade, o que eu fiz? Por 50 anos, eu continuei fazendo as mesmas atitudes que eu tinha quando reencarnado. Porque não é que eu desencarnei que eu virei bom, santo, missionário. Não. Quando eu, Pedro, desencarnei, levando comigo sentimentos negativos, ódio, vingança, principalmente se eu fui vítima de algo e não perdoei, eu retornei à espiritualidade como algo que está no Evangelho, um inimigo desencarnado. E lá continuei a vibrar da mesma maneira, a perseguir o meu agressor, por 50 anos, cometendo barbaridades, até que veio a bênção da reencarnação. Mas esse estágio no mundo espiritual é considerado passado e eu posso ter adquirido dívidas. Vou responder por isso? Com certeza. A misericórdia divina, a justiça divina considera na minha bagagem espiritual. Então, os intervalos entre reencarnações que nós estávamos de volta no plano espiritual também é considerado nosso passado. Embora eu não me lembre dele, mas existe. E por esta razão eu vou responder. Então, são dois aspectos, as reencarnações passadas e os intervalos entre estas reencarnações também é passado. E qual é o tríplice aspecto? Qual é o último que falta? Ora, já falamos, reencarnações, o período no plano espiritual. O que mais é passado? Falta o passado mais próximo. Às vezes a gente escuta, conversando com companheiros, eu não me lembro o que eu comi ontem no almoço. Eu não me recordo o que eu jantei ontem, o que eu comi semana passada no Ano Novo. Que às vezes nós exageramos um pouquinho. Natal é passado. E a dívida que eu cometi semana passada quando eu me descontrolei? E a dívida semana passada que estava com o meu carro pela via pública e um companheiro mais apressado que eu me cortou a frente. E eu vibrei, vai com Deus. Não é? Vibrei contra ele. Desejei o mal contra o outro. Semana passada. Por ato de impulsividade, perdi a paciência. Pronto. Não é uma dívida? Com certeza. Não é passado? Também. Mas é um passado mais próximo.
E justamente por isso eu também passo a comprometer a minha história, porque eu estou aqui reencarnado para tentar melhorar. Já trago uma bagagem. E quando aqui estou, posso, e muitas vezes acontece conosco, adquirir mais débitos, porque a gente não passa ileso a isto. Então, esse passado próximo, relacionado à minha reencarnação de hoje, da minha atualidade, também é considerado passado e eu vou responder por ele. É bem verdade que muitas vezes esse passado mais próximo, diz o próprio Evangelho no item 9, é bem possível que, a depender da gravidade da falta, eu consiga no próprio presente já expiá-la. A minha falta de paciência, a minha impulsividade, eu já aproveite o presente, porque está mais incorporado na minha vida, e agora mesmo eu já o resgate. É possível, mas isso depende da análise de espíritos construtores, como nós aprendemos com André Luiz, espíritos de uma grande elevação espiritual que nos auxiliam nesse assunto relacionado à justiça divina. O que é importante para nós é termos em mente que as causas anteriores relacionadas ao nosso passado têm um tríplice aspecto, no sentido de reencarnações, os intervalos entre as reencarnações e o passado próximo da nossa presente reencarnação, que também cometemos dívida no ontem. E aí vamos responder por tudo. Tudo que nós fizermos, de bom ou de ruim, fica registrado. E a boa notícia disto tudo é que o Evangelho, no item 8, trata para nós, quando se relaciona às aflições, ele sempre nos trouxe a mensagem que a aflição é uma bem-aventurança, que a aflição, a dor e o sofrimento é uma bênção divina. E justamente por meio dela que nós vamos encontrar o caminho de melhora. E diz o Evangelho que esta melhora começa com o arrependimento. No item 8, quando ele menciona das causas anteriores das aflições, diz que expressamente começa pelo arrependimento. Arrependimento que tem um aspecto material e um aspecto espiritual. Eu posso me arrepender hoje, enquanto reencarnado, aproveitar a minha reencarnação e me arrepender. Mas eu também posso me arrepender quando eu estiver no plano espiritual. É a mesma ideia que nós comentamos até agora. Esse intervalo entre as reencarnações, que eu posso cometer erros, mas eu também posso me arrepender. Eu posso cometer débitos, mas eu também posso adquirir merecimento. Basta analisarmos o livro Missionários da Luz, de André Luiz, quando ele trata da reencarnação de Segismundo, que comentou lá logo no início do capítulo que Segismundo ficou aproximadamente 100 anos na espiritualidade a trabalhar no bem, a dirigir um grupo. Não apagou a falta do passado, mas deu a ele um merecimento. Então eu posso, pelo arrependimento espiritual, começar a melhorar. Vou ter que retornar aqui para saldar a dívida, mas o arrependimento também pode acontecer no mundo espiritual. Para nos ajudar a isto, além do Evangelho, este item 8, nós temos no Livro dos Espíritos, na parte final do Livro dos Espíritos, quando trata das penas e gozos, tem as perguntas 990, que trata do arrependimento corporal e do arrependimento espiritual, essa possibilidade dos dois tipos, e na pergunta 992, quando trata das consequências do arrependimento corporal, de se aproveitar agora e já se arrepender. O que significa isso? Vontade de melhorar. Esclarecimento que a gente tem a noção que errou
e principalmente a vontade de avançar, de melhorar, de apagar o passado e escrever o futuro. No lado espiritual, o arrependimento o que significa? Um pedido de uma nova oportunidade, uma nova reencarnação. Enfim, o Livro dos Espíritos trata com bastante riqueza de detalhes, a partir da pergunta 990, então, sobre a expiação e o arrependimento, que vale muito a pena a leitura, é bem esclarecedora. O que é importante para nós, para terminarmos, que o nosso passado, que é criação nossa, pelo nosso livre-arbítrio, ainda nos traz uma condição de espíritos imperfeitos. Vamos precisar expiar tudo que nós fizemos. A pequena vírgula fora do caminho vai ser saudada, vai ser liquidada. E isso vai nos trazer um amadurecimento espiritual. À medida que nós incorporarmos a moral cristã, nos trará segurança no caminho do bem. Formará o nosso espírito como um verdadeiro discípulo e trabalhador de Jesus. Esse é o caminho da caridade, que nos trará a vontade de avançar, como diz o Livro dos Espíritos. E assim, essas causas anteriores, elas vão cada vez mais diminuindo, porque nós vamos melhorando espiritualmente. O que é importante é considerar este passado, que é nosso, criação nossa. Está bem? Muita paz, muita luz, muita força para todos, uma boa semana, porque na semana que vem continuamos relacionados a este passado, mas desta vez com um alerta do Evangelho: o esquecimento do passado, as questões relacionadas à regressão e etc. Uma boa semana, amigos. Tchau, tchau.